Imagine uma paisagem desértica, o sol a pino, castigando a areia dourada. De repente, você os vê, triângulos gigantes perfurando o horizonte. São as pirâmides do Egito, monumentos de um mundo perdido. Durante séculos, as pessoas se perguntam sobre essas estruturas. Quem as construiu? Como eles fizeram isso? As respostas estão enterradas nas areias do tempo. Essas estruturas majestosas não eram apenas tumbas. Eram símbolos de poder e crença. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte. Eles mumificavam seus mortos e os enterravam com seus tesouros. As pirâmides eram tumbas reais, projetadas para ajudar os faraós na jornada para o além-túmulo. A história das pirâmides começa com um faraó chamado Djoser, um líder visionário que governou durante a terceira dinastia do Antigo Egito. Antes de seu reinado, as tumbas eram estruturas de topo plano chamadas mastabas, que eram simples e funcionais, mas não refletiam a grandiosidade que Djoser imaginava. Djoser queria algo mais grandioso, algo que simbolizasse seu poder e sua conexão divina com os deuses. Ele contratou um arquiteto chamado Imhotep para projetar sua tumba. Imhotep era um gênio, não apenas na arquitetura, mas também na medicina e na engenharia. Imhotep empilhou 6 mastabas, uma em cima da outra, cada uma menor que a de baixo, criando uma estrutura que se elevava majestosa no horizonte. O resultado foi a pirâmide de degraus de Saqqara, a primeira pirâmide do mundo, que se tornou um marco na história da arquitetura. Este design inovador marcou um ponto de virada na arquitetura egípcia, mostrando que era possível construir monumentos que desafiavam o tempo. Ele abriu caminho para as pirâmides de faces lisas que se seguiriam, como as famosas pirâmides de Gizé. A pirâmide de Djoser era um símbolo de seu poder e de sua habilidade de transformar visões em realidade. Ela declarava ao mundo que o faraó era um deus na terra, um ser divino que merecia ser lembrado por toda a eternidade. Com o tempo, as pirâmides tornaram-se mais sofisticadas. Os faraós tentavam superar seus antecessores. As pirâmides mais famosas foram construídas no Planalto de Gizé. A maior delas é a Grande Pirâmide de Gizé, construída pelo faraó Quéops. É difícil compreender a escala deste monumento. Ela cobre uma área maior que 13 campos de futebol. A Grande Pirâmide foi uma maravilha da engenharia. Ela foi construída com mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. A precisão de sua construção é impressionante. Os lados da pirâmide estão quase perfeitamente alinhados com os pontos cardeais. Observe atentamente as pirâmides de Gizé. Elas são uma maravilha arquitetônica que tem fascinado a humanidade por milênios. Elas não estão posicionadas aleatoriamente. Cada uma delas foi cuidadosamente colocada. Elas estão alinhadas com determinadas estrelas no céu noturno, criando uma conexão celestial. Os egípcios eram astrônomos perspicazes. Eles estudavam o céu com grande precisão e reverência. Eles acreditavam que as estrelas possuíam poderes especiais e influenciavam a vida na Terra. Eles alinharam suas pirâmides com as estrelas para guiar as almas dos faraós para o além-vida, garantindo uma jornada segura. O alinhamento mais impressionante é com a constelação de Órion, que era de grande importância para eles. As 3 pirâmides de Gizé estão posicionadas da mesma forma que as 3 estrelas do cinturão de Órion. Isso não foi coincidência, mas um feito intencional. Os egípcios identificavam Órion com Osíris, o deus do submundo e da ressurreição. Eles acreditavam que alinhar as pirâmides com Órion ajudaria os faraós a se juntarem a Osíris na vida após a morte, garantindo-lhes a imortalidade e a proteção divina. Seção 5. Revelando os segredos. Como elas foram construídas. A construção das pirâmides é um mistério que continua a nos intrigar. Como os egípcios moveram blocos de pedra tão massivos?
Como eles os ergueram? Não temos todas as respostas, mas temos algumas pistas. Os egípcios eram mestres em máquinas simples. Eles usavam alavancas, rolos e rampas para mover as pedras pesadas. Eles podem até ter usado pipas para ajudar a levantar as pedras. O rio Nilo também desempenhou um papel crucial. Os egípcios transportavam as pedras de pedreiras ao longo do Nilo durante as cheias anuais. Seção 6. Um esforço hercúleo. Mão de obra e logística. Construir uma pirâmide era uma tarefa colossal. Requeria uma força de trabalho enorme e um planejamento meticuloso. Ao contrário da crença popular, as pirâmides não foram construídas por escravos. Elas foram construídas por trabalhadores qualificados que eram pagos por seu trabalho. Esses trabalhadores eram organizados em equipes. Cada equipe tinha uma tarefa específica, como extrair as pedras, transportá-las ou esculpi-las. Os trabalhadores viviam em cidades temporárias perto das obras. Eles recebiam comida, moradia e cuidados médicos. Seção 7. Túmulos ou tesouros. O debate sobre a segurança. As pirâmides foram projetadas para proteger os corpos dos faraós e seus tesouros. Elas eram preenchidas com ouro, joias e outros objetos de valor. Para deter ladrões de túmulos, os egípcios criaram medidas de segurança elaboradas. Eles construíram câmaras secretas e portas falsas. Eles também colocavam maldições nas tumbas. Mas apesar de seus melhores esforços, a maioria das pirâmides foi saqueada na antiguidade. Os tesouros que elas um dia guardaram já não existem mais. Seção 8. Areias movediças. O declínio da construção de pirâmides. A era da construção de pirâmides não durou para sempre. Depois de alguns séculos, os faraós pararam de construir pirâmides. Houve várias razões para isso. Uma razão foi econômica. Construir uma pirâmide era incrivelmente caro. Outra razão foi a segurança. Como vimos, as pirâmides eram vulneráveis a ladrões de túmulos. Então, os faraós começaram a construir suas tumbas no Vale dos Reis, um vale remoto no sul do Egito. Essas tumbas eram escavadas nos penhascos e eram muito mais fáceis de proteger. Seção 9. Legado duradouro. Símbolos de uma civilização. As pirâmides podem ter caído em desuso com os faraós, mas nunca perderam seu fascínio em nossa imaginação coletiva. Elas permanecem símbolos poderosos do Antigo Egito, um testemunho da engenhosidade e ambição de uma civilização que floresceu há milhares de anos. Hoje, as pirâmides são visitadas por milhões de turistas todos os anos. Elas inspiram admiração e espanto em igual medida, fascinando todas as idades. Elas nos lembram que até os impérios mais poderosos desmoronam, mas os grandes monumentos perduram para sempre. Seção 10. Desvendando o passado. O fascínio duradouro das pirâmides. As pirâmides do Egito são mais do que apenas pilhas de pedra. Elas são monumentos que resistiram ao teste do tempo, testemunhas silenciosas de uma era passada. São cápsulas do tempo que nos oferecem um vislumbre das crenças, valores e proeza tecnológica de uma das civilizações mais antigas do mundo. Cada hieróglifo, cada pedra, conta uma história de um povo que buscava a imortalidade. Elas nos desafiam a desvendar seus mistérios e a apreciar o legado do passado. A cada descoberta, somos lembrados da engenhosidade e da determinação dos antigos egípcios. À medida que continuamos a estudar as pirâmides, aprendemos mais sobre as pessoas que as construíram. Descobrimos suas técnicas de construção, suas crenças espirituais e suas práticas diárias. Obtemos uma compreensão mais profunda de sua cultura, religião e lugar na história. Esses artefatos nos conectam diretamente com o passado,
oferecendo uma janela para uma era distante. As pirâmides nos lembram que o passado não é tão distante. Ele está presente em cada pedra, em cada símbolo, em cada história que preservamos. Ele vive nos monumentos que herdamos e nas histórias que contamos sobre eles. As pirâmides são um elo eterno entre o passado e o presente, um testemunho da grandeza humana.